Salve, galera 100% Esporte! Eu sou o Vinícius Leal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like e ativar as notificações. Hoje o nosso assunto é marketing esportivo e a relação com as leis de incentivo, com um especialista do escritório Virando o Jogo, especialista em projetos e leis de incentivo, o Silvio Ribeiro. Nós já falamos bastante aqui, né, Silvio, sobre as leis de incentivo do Estado do Rio Grande do Sul, sobre a lei federal, e queria ouvir de ti alguns cases que tu te recorde de marketing esportivo, algumas ativações que foram feitas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no futsal. Tu tem aí muitos clientes no futsal. E como é que tu acha que as empresas poderiam ou podem explorar melhor a sua ativação dentro dos ginásios, com os clubes? Se eu sou uma empresa e te procuro, eu quero patrocinar um clube de futsal, como é que tu avaliaria? Tem muitas possibilidades, né? Acho que, começando aí pela questão que tu falou de alguns exemplos, a gente até falou na outra vez sobre o Sicredi, que fez várias ações de ativação que foram legais. Acho que é uma das empresas que está sabendo buscar bem isso quando patrocina. Tem várias situações que estão sendo estudadas, né? Como daqui a pouco fazer um kit lá para venda, o cara, né, a empresa está patrocinando aquele clube, vou dar um exemplo qualquer, né? Uma empresa de doces, e aí daqui a pouco ela consegue incluir no kit lá, não agora, nesse momento que a gente está nessa questão de pandemia, mas quando voltar a ser viável a torcer nos lugares, fazer um kit lá de venda lá que vende o refrigerante, mais o doce dele, que nem é feito nos cinemas, né? Mas aí ele consegue daqui a pouco agregar a marca dele já na venda lá. Fora, obviamente, né? Daqui a pouco fazer a degustação de produtos, que é sempre legal, né? Mas se na Copa lá tiver, por exemplo, um combo de, sei lá, o o refrigerante tal, que pode ser um patrocinador, mas daqui a pouco tem uma empresa de pães que consegue botar o combo do cachorro-quente ou de salsicha junto, e mais daqui a pouco uma empresa de doces lá que coloca um combo assim com, né, o refrigerante, um cachorro-quente e mais o doce. Acho que criar situações assim de venda até direta, ou daqui a pouco algum plano que no futsal, daqui a pouco, vou dar um exemplo qualquer, daqui a pouco aquela equipe fez uma parceria com uma empresa de bebidas, ou tanto de cerveja quanto refrigerante, e vende um kit torcedor para o cara receber em casa para assistir quando tiver as transmissões aí dos jogos. Acompanha o nosso jogo já com o nosso patrocinador ali, com a cerveja Y, né? Sim, o futsal é muito forte no Rio Grande do Sul, mas muito mesmo. Muitas vezes tem cidades pequenas com um time de futebol forte, competitivo. As comunidades abraçam esses clubes e é uma forma, muitas vezes, das marcas se aproximarem especificamente daquelas comunidades, né? Então, olha, eu quero ampliar as minhas vendas para a região tal do Rio Grande do Sul. O futsal talvez seja o melhor caminho para essas marcas, né? E indo um pouquinho mais além, nós estamos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na capital, mas talvez, até a gente estava conversando já sobre isso, né? No interior é onde os bancos digitais têm mais dificuldade de acesso, de penetração. E no momento onde os jogos, as transmissões vão ser feitos via streaming, via internet, como é que tu enxerga que as empresas poderiam, e os clubes também, utilizar melhor essas ferramentas digitais aí de internet? Um sócio-torcedor? Como é que o pessoal está pensando? São processos ainda, como tu mesmo falou, que ainda não tem essa disseminação tão forte no interior, né? Mas os clubes têm, esse ano principalmente, eu acho que se deu uma renovada nas ideias, dos procedimentos. Então, está tendo muita gente hoje trabalhando para ter os jogos transmitidos via internet, ou para ter transmissão, né? A gente tem visto alguns planos, por exemplo, da Liga Nacional, que está tendo toda uma dedicação à questão da internet, a planos de compra para ver os jogos, né? Amanhã pay-per-view ali na internet, né?
Então, isso são situações que estão bem legais, acho que está se avançando nisso. É um processo inicial ainda, né? É um processo inicial. Tem muito campo aí, não só no futsal, mas em todas. E a gente tem conversado aqui e ali, tem algumas situações também ainda que a gente não está com um equilíbrio ainda da balança do custo com a entrada financeira, porque isso gera custo, né? A transmissão é uma situação importantíssima, mas que existe custos hoje. E, infelizmente, a gente não tem, diferente de outros países que compram direitos, né, de transmissão, a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente não vive esse momento. E não vive esse momento agora. Tirando o futebol de campo, a gente não vive esse momento nunca. Não viveu e não vive. Então, seria interessante que a gente conseguisse que empresas se solidificassem nessa área buscando... vou dar um exemplo qualquer. Eu vou transmitir, eu sou uma empresa de marketing que eu vou transmitir, então, um evento do Campeonato Estadual de Basquete Cadeira de Rodas, que tem um público que vê, tem um público que assiste, e vou conseguir viabilizar isso aí com recurso e vender isso aí e gerar receita para todos, né? Então, são situações que ainda a gente tem que avançar nessa questão aí, a transmissão, a gente vê que está muito focada ainda no estado e no país, no futebol de campo, e existe adeptos em várias modalidades, a gente tem que começar a conseguir destrinchar isso. Eu acho que a internet vai ajudar a chegar nesses públicos nichos e também vai ser importante para as empresas atingir esses públicos assim mais segmentados. E para essa roda girar, né, Silvio, é fundamental a participação das empresas patrocinadoras, das leis de incentivo. Sim, também. É o melhor caminho para isso. Facilita muito, né? E te dá um exemplo, né, do que mudou o perfil, né, do patrocínio esportivo, digamos assim. Eu estava assistindo o Fla-Flu, a final do Campeonato Carioca, não sei se tu assistiu via streaming, uma bela de uma produção, investiram muito bem, com várias câmeras, é outro tipo de transmissão, e está lá o QR Code da distribuidora de bebida, para a pessoa ir ali com o celular e comprar e consumir. Então, muitas empresas que nesse modelo tradicional de televisionamento não seriam patrocinadoras, pelo streaming, têm acesso. Então, tu vê lá, os patrocinadores de streaming é uma distribuidora, é uma loja, e o consumidor vai lá e compra direto. E aí tu tem o Superchat, onde o torcedor vai lá e contribui para o clube dele. O cenário está mudando e acho que não tem volta, né, Silvio? Não, com certeza. E talvez aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a gente tenha essas empresas interessadas nesse tipo de patrocínio, de investimento, mas ainda não temos os produtos a serem oferecidos, né? Isso eu falo no geral. No geral, não estou falando de futsal, estou falando... A gente não tem transmissão, se for olhar mesmo, a gente tem transmissão no futebol de campo. Os outros esportes a gente não tem transmissão, então tá um processo aí, né? Não existe, é uma transmissão ainda muito ainda tímida, digamos assim, né? E a gente tem que ter um processo mais... E quando eu falo de transição, não estou nem só falando da transição dos jogos, mas a gente não tem espaço na mídia de acordo com o tamanho da sua modalidade. A gente não tem... É muito pouco que se fala na grande mídia de futsal, de basquete, de vôlei. Né? Não temos nem campeonatos em algumas modalidades estaduais, né? Sim, eu sou um otimista. Eu sempre enxergo a metade do copo cheio. A internet está aí, os nossos internautas estão aí. Deixem os seus comentários aí de como é que vocês enxergam as transmissões de streaming, se gostam, se não gostam. Mas uma coisa eu tenho certeza, veio para ficar e mudou o cenário. Os monopólios estão acabando. Com certeza. O Silvio é nosso colunista aqui na edição 62 da revista 100% Esporte, falando de projetos e leis de incentivo, 100%esporte.com.br. E essa capa aqui bonitona, Silvio, aqui ó, a O'Neill aqui conosco, essa capa fala do Fair Play, um clube de esportes LGBT daqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Bacana. E tu, como especialista também em projetos esportivos, como é que tu enxerga essa segmentação, esses nichos dentro do esporte enquanto consumo? Tu acha que o Fair Play, por exemplo, poderia ter um projeto com patrocínio via lei de incentivo, que as empresas já têm outro olhar para esses nichos? Como é que tu enxerga o mercado?
Eu acho que em alguns determinados esportes esse tipo de segmentação é interessante. Vou dar alguns exemplos. Na realidade, quando a gente fala, por exemplo, do Atlântico de Erechim, ele está segmentado na cidade de Erechim. Sim, é regional. Quando a gente fala a LAF, ela representa Lajeado. Por mais que tenha torcedores em outros lugares, quando a gente fala do Teutônia Futsal, é um segmento. Eu acho que ele vai conseguir buscar pessoas que são simpatizantes desse segmento, que tem um vínculo. Vou dizer algumas outras situações. Aqui em Porto Alegre, a gente participou de um processo de uma segmentação que foi da SEC, né? Foi o último time de Porto Alegre a jogar o estadual. Foi em 2000. Jogou na bronze? Na bronze. E foi o último time a disputar o estadual de Porto Alegre. Foi em 2016, se eu não me engano. E ele segmentado no quê? A SEC era a Associação Sarandi Esporte Clube. Então, segmentava um bairro de Porto Alegre. E isso fez com que tivesse patrocinadores locais que tinham interesse, Perfeito. Torcida local que tinha interesse. Perfeito. O grande problema no processo era a falta de um ginásio adequado. Aí Porto Alegre sofre com isso, né, sofre. E aí não é uma questão no Sarandi, é Porto Alegre geral. A gente não tem um ginásio adequado, são poucos locais com tamanho das medidas mínimas necessárias. Esse problema está resolvido, Silvio. E a gente tem discutido que não deixa de ser, é um segmento também. A gente estava tendo uma discussão de um pessoal aí querendo fazer um time 100% black. Chega de preconceito. Que é um outro segmento. E que também vai ter empresas interessadas a associar a marca nessa questão de preconceito. Boa. Então, levantando bandeiras, deve estar surgindo isso para o ano que vem, uma equipe voltada a que os atletas sejam 100% black. Que legal. Que eu acho que pode ter algum diferencial de segmento de patrocínio e até de torcida, né? Tu acaba identificando, né? Claro. E aí, vamos lá, diferente de Grêmio e Inter, que são dimensões amplas e grandes, daqui a pouco nos esportes esse segmento é importante. Por exemplo, como eu falei antes, o Atlântico de Erechim tem é difícil alguém de Erechim torcer para um time de, sei lá, para a CBF. É muito mais difícil. Assim como a CBF. Vai ter muita gente, óbvio. É segmentado de forma regional. Mas eu te disse que os problemas acabaram, Silvio, porque recentemente, numa live do Instagram, do 100% Esporte, o Grêmio Náutico União inaugurou o novo ginásio na sede do antigo Petrópolis Tênis Clube, um ginásio lindo, maravilhoso. Já me convidaram para a partida de estreia. Não sei se eu vou estar pronto até lá, porque minha pré-temporada ficou prejudicada. E todas essas iniciativas aí do 100% Black, do Fair Play, o 100% Esporte apoia, porque apoiamos a inclusão e a diversidade. Essa é a nossa bandeira. É importante apoiar o esporte como um todo, né? Então, diferente do mecanismo que aquele grupo ou aquela cidade está fazendo para viabilizar, está viabilizando o esporte, né? Que participe e que fomente. E que mais, tu falou do Grêmio Náutico, que mais entidades, na realidade, seria interessante um Grêmio Náutico estar num estadual, ou como era antigamente, que os clubes, tinha grandes clubes aqui na região metropolitana, que hoje não tem, mas não tem nenhum participando assim, né? Mas esse é um olhar muito carinhoso que a Federação Gaúcha de Futsal tem com Porto Alegre. E está aí a retomada do Citadino. Que pode fazer com que isso desenvolva equipes aí para jogar. Claro. Estamos na capital do estado que respira futsal, com 6 títulos mundiais interclubes. O pessoal que não é gaúcho não gosta quando eu falo essas coisas, mas pode criticar lá nos comentários. Mas é um celeiro, não adianta. Não tem problema. Celeiro. Falando na Federação Gaúcha de Futsal, né, Silvio? Essa senhora aí que completa 64 anos recebeu de braços abertos o Fair Play Esporte Clube, que vai estar participando do Citadino aí com cerca de mais 16, 18 equipes, nessa volta do Citadino do futsal em Porto Alegre, que tenho certeza que será um sucesso. E não poderia ser diferente, né, Silvio? A Federação Gaúcha de Futsal é muito bem administrada, tem esse olhar carinhoso com Porto Alegre e também, por que não, levanta essa bandeira aí da inclusão, da diversidade, aí da participação de todos, da adesão de todos ao esporte. Galera, obrigado, Silvio. Silvio Ribeiro, tá aí no Centro do Esporte. Obrigado aí, Vinícius. Valeu.com.br. Valeu, galera. Até a próxima.